Nós estamos iniciando o mês de agosto, o mês dedicado às vocações. E neste primeiro domingo do mês de agosto, a igreja nos ajuda a rezar e a refletir também a respeito da vocação ao ministério, aos ministros, ministério ordenado. Celebramos o dia do Padre e rezamos não somente por aqueles que já são ordenados, mas dedicamos a nossa oração às famílias, aos jovens, para que Jesus continue chamando e as pessoas possam também responder de coração aberto à consagração ao reino de Deus. Hoje a festa que nós celebramos é a festa da transfiguração do Senhor Jesus. E a palavra transfiguração sugere a cada um de nós o entendimento de transformação e de mudança. Ao pé da letra, a transfiguração significa a mudança de aparência, a mudança de figura. Jesus se transfigura em uma alta montanha, como aqui escutamos no Evangelho de Mateus. No Monte Tabor, Jesus se transfigura diante dos seus discípulos. E aqui a transfiguração é uma mudança externa. É Jesus manifestando a sua glória aos seus discípulos. A transfiguração é a mudança de aparência, como eu disse, porque o Evangelho nos relata que Jesus ficou com o rosto luminoso como se fosse o próprio sol. A sua indumentária, as suas vestimentas também ficam muito brancas, alvejadas, ao ponto de encantar a visão daqueles 3 discípulos que foram convidados a estar com Jesus naquele momento. Os mais próximos a Jesus, Pedro, Tiago e João, são convidados para manifestar a glória do Senhor Jesus na sua transfiguração. É importante que nós lembremos que nos capítulos anteriores, Jesus havia anunciado, ou feito o primeiro anúncio da sua paixão, dizendo que o Filho do Homem haveria de padecer, de ser perseguido. Cristo haveria de ser entregue nas mãos das autoridades. O Filho do Homem haveria de padecer e morrer, e por fim, no último dia, haveria também de ressuscitar. E naquele momento, a partir daquele momento, os seus discípulos se entregaram a uma tristeza profunda, e o medo de também serem perseguidos, a vontade de abrir mão de tudo, de desistir de tudo, era a tônica naquele momento. Muitos debandaram ou quiseram debandar, porque alimentavam um tipo de messianismo que era contrário àquilo que Jesus era. Eles se preocupavam no poder humano, na glória humana, entendiam Jesus como um Messias, um rei, um governante aos modos humanos, ligado à política, ao poder econômico, ao triunfo humano. Mas não era isso que Jesus havia ensinado. Ele dizia que veio para servir e não para ser servido. Então, dentro do coração, ou no íntimo de cada um daqueles discípulos, eles começaram a ponderar se realmente valeria a pena ter deixado tudo para seguir o Messias, e agora o que aguardava. Eles pensavam, como pessoa, mãe dos filhos de Zebedeu, em terem um destaque não somente numa vida futura, mas a glória aqui na terra. Como a mãe dos filhos de Zebedeu, um dia se apresenta a Jesus: Senhor, quando estiver no teu reino, coloca os meus filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Talvez seja este o sentimento que alimente a nossa missão humana, a nossa caminhada terrena.
Há pessoas que só querem estar na evangelização se estiverem participando da glória, se estiverem sendo elogiadas sempre. Mas Jesus se transfigura e o que ocorre naquele momento? Os 3 que foram as testemunhas escolhidas, naquele momento superam aquela tristeza profunda e passam a reconhecer que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. E ao lado de Jesus estão Moisés e Elias. E uma sombra os envolve. E o testemunho maior não é apenas a confirmação feita pelas figuras veterotestamentárias ou do Antigo Testamento, mas é a voz do Pai que diz: este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz, escutai o que ele diz. Eles caem com o rosto por terra, tamanha era a emoção, e quando se levantam, não veem mais nada, não veem mais ninguém, a não ser o próprio Cristo. Mas tão encantado está Pedro que vai dizer: Senhor, é bom estarmos aqui, é bom ficarmos aqui. Moisés, Elias, essas figuras do Antigo Testamento que encantaram o coração de Pedro e de todos eles, e o próprio Cristo luminoso, naquele cenário belíssimo, é bom estarmos aqui. No entanto, a voz do Pai pede: escutai o que ele diz. O que é que ele está confirmando? Ele está dizendo ou falando ao coração dos discípulos que Jesus é realmente o Filho de Deus, dizendo que Jesus é o Messias, que vale a pena abandonar tudo para seguir o Mestre. Mas ele não dá ouvido, Jesus não vai dar ouvido àquilo que Pedro quer. Fiquemos aqui parados. A nossa vida cristã se faz através, se constitui pela contemplação, pelos momentos de louvor e de adoração. E depois eles vão descer a montanha sagrada, eles vão descer o Tabor. Nós que estamos neste momento reunidos em oração, seja presencialmente na matriz de Nossa Senhora dos Remédios, em Buriti dos Lopes, ou onde quer que nós estejamos, de uma forma remota, de uma forma virtual, o momento em que nós louvamos a Deus, que nós cantamos, que ouvimos a Santa Palavra, que escutamos a homilia, a locução do sacerdote, ou que comungamos a Sagrada Eucaristia, para nós é um momento de Tabor, porque nós também estamos experimentando essa transformação nas nossas vidas. Transfiguração, irmãos e irmãs, é nós nos deixarmos consolar pelo Espírito Santo de Deus. É chegarmos a uma missa entristecidos, atribulados, angustiados, com o fardo das nossas preocupações, dos nossos problemas que enfrentamos, sejam na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida mesmo particular, individual, pessoal. Quantas das vezes nós não temos a quem compartilhar os nossos sofrimentos, as nossas angústias. E transfiguração é deixar que o Senhor Jesus, na sua glória, possa também nos glorificar, possa também nos consolar, nos fortalecer. É o que nós desejamos nesta festa da transfiguração do Senhor. A aparência que foi mudada é uma aparência externa. Jesus nunca deixou de ser quem era, nunca deixou. Na transfiguração não é um outro Jesus, mas é o momento em que ele vai se revelando aos poucos. A glória final acontecerá na ressurreição, quando nós passarmos por este mundo, quando estivermos face a face com Deus, ali sim será a transfiguração total. Mas Jesus nos oferece um prelúdio, uma antecipação, para que o desânimo, as tristezas, as provações desta vida não possam sufocar a nossa fé, a nossa esperança nessa caminhada de um dia chegarmos até o céu, para fazermos a experiência completa, total, plena, do amor que o Senhor reserva a todos nós.
Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.